Bem-vindos ao meu canal. Aqui, cada vídeo é como uma espada e elas apontam para o autor de todas as histórias. Sou Rebeca, tenho 23 anos, sou nordestina e eu tô dando todas essas informações porque pode ser uma dúvida comum a partir do que eu vou falar agora. Eu sou formada em teologia e teologia, minha formação, sempre é alvo de muitas perguntas. Então hoje eu vim responder algumas dúvidas que vocês sempre tiveram acerca da minha faculdade de teologia. Onde ela fica, quanto tempo foi, se é pelo MEC, se não é, o que é que eu estudei. Enfim, a primeira coisa que eu preciso contar pra vocês é que eu já me formei, é por isso que eu tô fazendo esse vídeo agora, porque enquanto eu estava na faculdade, por mais que eu tivesse o que dizer, nunca seria a versão oficial do vídeo, né? Uma vez que eu iria ter novas atualizações sempre, às vezes mudança de professor, mudança de matéria. É muito bom estar aqui formada para poder dizer a vocês como funcionou comigo e as informações que eu tenho sobre essa faculdade hoje. A primeira coisa é onde eu estudei. Eu estudei na Faculdade Internacional Cidade Viva, em João Pessoa, que é o lugar onde existe a sede da faculdade. Fica no centro de convenções, é onde existe a Igreja Cidade Viva e onde também funciona a Escola Internacional Cidade Viva de Educação Cristã Clássica. Eu entrei no ano de 2019 por meio de um vestibular particular, mas eu também poderia ter entrado com a nota do Enem, mas no momento era porque eu tinha muita pressa de entrar e eu queria ter certeza de pelo menos ter alguma experiência com vestibular privado da própria faculdade. Eu fiz na modalidade presencial, porque na época ainda não havia EAD, então eu viajava da minha cidade do interior para a cidade de João Pessoa todas as noites, fazia a aula à noite noturna e voltava. Eu amava as aulas, elas começavam, se eu não me engano, de 7 horas ou de 6, mas eu acho que era de 7, e até mais ou menos 9 horas, e eu fiquei maravilhada com os professores e eu vou falar agora um pouquinho sobre as matérias em si, né? Foram 3 anos de curso, essa é a duração da minha época, foram 3 anos e eu creio que hoje continua sendo 3 anos e é sim avaliado pelo MEC. É restrito ao MEC. Como assim restrito? E como assim sua faculdade é pelo MEC? Eu quero ser professora de teologia e o problema é que no futuro poderiam haver seminários ainda, como naquela época, mas também poderiam haver faculdades de teologia que só aceitassem pessoas com diploma pelo MEC. E como eu já estava por dentro de como as aulas funcionavam e fiquei satisfeita com o modelo delas, eu decidi realmente dar prosseguimento à Faculdade Internacional Cidade Viva, porque não é bem verdade quando dizem que se uma faculdade é pelo MEC, logo ela não é tão cristã. Assim, é uma frase que eu entendo o axioma, eu entendo o cuidado de quem diz isso, mas ela é fruto de ignorância. Você não sabe exatamente do que você está falando. Existem por aí, sim, muitas faculdades de teologia pelo MEC que se distanciaram do evangelho, mas a que eu estudei é bem diferente. E POV, eu não tô ganhando nada pra fazer esse vídeo não, é realmente compartilhando da minha experiência. Durante as aulas eu já tive a experiência, por exemplo, de ceiar com os meus irmãos. Eu já tive também a oportunidade de louvar, de orar, como um seminário faz. Só que eu creio que por ser uma faculdade do MEC, é algo mais intenso, é algo mais acadêmico, se posso dizer, mas eu sei que existem seminários robustos. De fato, por exemplo, meu pai vem de um seminário batista e é algo muito semelhante a uma faculdade, mas enfim, são coisas diferentes. E a Faculdade Cidade Viva funcionava de segunda a quinta, era a minha carga horária, e nas sextas a gente encaixava seminários vocacionais, que eram na verdade palestras e aulas que a gente se inscrevia para ganhar horas complementares. Então, eu tive aulas, por exemplo, de grego, de hebraico, tive aula de exegese, de hermenêutica, teologia bíblica, teologia sistemática, história da igreja, filosofia da religião, ética, direito, e elas eram aulas maravilhosas. E durante esses 3 anos, então, eu passei ao redor dessas cadeiras, mas eu amei filosofia. Eu saí de lá, inclusive, quase a fim de fazer filosofia, até cursei por um tempo, mas enfim, acabei não finalizando. E foi uma experiência maravilhosa também por conta da infraestrutura da faculdade. A gente ficava em uma sala fixa durante cada ano, então, se eu não estiver enganada, no primeiro ano eu fiquei em uma sala específica e no segundo a gente começou em uma outra sala, mas daí veio a pandemia. E daí eles se adaptaram super rápido, inclusive parabéns pro profissionalismo da equipe da Cidade Viva, porque
Acho que umas 3 semanas depois da pandemia ter iniciado, a gente já estava com aulas online. E eu acho que foi daí também que eles começaram a aperfeiçoar a possibilidade de ter teologia online. E hoje é o maior sucesso. De fato, eu tenho muitos seguidores que fazem teologia pela Faculdade Cidade Viva EAD. Mas posso dar um conselho? Se você é de uma pessoa ou de região, se você tem condições de fazer o presencial, eu faria o presencial. Não que eu não acho que alguém que vai ter uma experiência EAD vai ter uma experiência inferior. Não acho. Na verdade, são as mesmas atividades, os mesmos compromissos, os mesmos professores, até onde eu sei. Mas o ponto de ter a chance de fazer presencial é porque eu acho que presencial tudo é mais intenso, no sentido de que você se vê mais envolvido, você chora na época de julho, das férias, quando você fica separado dos seus amigos e dos ensinamentos das aulas, mas eu tô falando isso por mim. Enfim, teologia foi uma experiência muito intensa e eu acho que ter sido presencialmente foi algo decisivo para que fosse tão intenso e tão maravilhoso. Então, assim, gente, era um deslumbramento que eu sentia nas aulas, algo assim, de Deus. Chega a me arrepio falando. E olha que eu nem sou muito sentimentalista. As aulas de grego, por exemplo, eu sempre ficava maravilhada com o fato de Deus realmente pensar em tudo e tudo tinha uma explicação, tudo tinha um motivo de ser dessa forma. E as aulas de hermenêutica, por exemplo, com o professor Saulo foram maravilhosas. Uma pena ele está em Brasília agora. Mas foi assim, gente, meus olhos se enchiam de lágrima em alguns momentos, porque Deus é muito maravilhoso, né? E conforme eu ia estudando, gente, conforme eu ia aprofundando nas matérias, fazendo as atividades, eu ficava com o peito cheio, eu voltava para casa, deslumbrada. E a viagem, né, que eu fazia, ela não é longa, mas era penosa. Só que a empolgação de voltar da aula de teologia era tão grande que quando eu piscava eu já estava em casa e já estava ansiosa para voltar no dia seguinte para a faculdade. Então, essas histórias minhas, né, eu tenho muitas histórias da época de teologia, mas o que me marcou realmente foi a presença de Deus nessas aulas. Não era somente um conteúdo acadêmico, não era somente professores vomitando conteúdo na gente, não, eram professores sensíveis, eram professores atenciosos, cara, que consideravam o nosso estado, que oravam por nós e conosco. Como eram os métodos de avaliação? Bom, existia prova, sempre, mas também existiam trabalhos, seminários, e essas eram mais opcionais, porque variavam de professor para professor. Existiam muitos trabalhos escritos, eu lembro de ter feito resumos de livro, tive que resumir para o professor Ricardo. Foi um desafio. E houveram também estágios, sim, se é pelo MEG vai haver estágios. E na minha época, eu estagiei na minha igreja local, na minha cidade do interior, e também por meio do meu podcast. Eu criei um podcast como um projeto da faculdade, que é o Eu Catástrofe, e acabou vingando, né, um pouco. Pelo menos as pessoas até hoje me pedem pra voltar. Hoje em dia, eu sei que a política de estágio é diferente. Se eu não me engano, existe uma grade de atividades que você pode vir a preencher, mas daí tem questão de supervisor, tem questão de assinatura. É uma faculdade comum como as outras que também precisam dessas burocracias todas. Essa faculdade também foi uma bênção no sentido de incentivo acadêmico. Se o seu objetivo não é acadêmico, eu não acho que você deveria desejar estar nessa faculdade acima de tudo. A faculdade tem uma revista que funciona, que é ativa e que pega trabalhos maravilhosos e você pode, inclusive, quando aluno, submeter o seu. Sobre o meu TCC, eu tive orientador e eu falei sobre contos de fadas e ele foi maravilhoso, foi uma escolha maravilhosa que eu fiz, mas você, se eu não me engano, na época, você poderia escolher qualquer professor que simpatizasse com o seu tema, porque não adianta você escolher um professor que você ama, mas ele não tem domínio do tema. E no meu TCC, né, de teologia, eu falei muito sobre contos de fadas, sobre como os contos de fadas eles acabam trazendo pra gente virtudes cristãs, mas ao mesmo tempo, um dos temas do meu trabalho foi como existe um desprezo no meio cristão, no meio evangélico, pela fantasia em si. Mal sabendo das pessoas que é maravilhoso, é um dom de Deus que deu aos humanos para fundar a fantasia, e existem lições múltiplas, muito incentivo moral da parte da fantasia, da parte dos contos de fadas, para que sua criança seja aí algum cidadão melhor, digamos assim. Então eu trabalhei o C.S. Lewis, eu trabalhei o Tolkien, eu trabalhei o Chester, enfim, vários outros autores no meu TCC de teologia, e um dia, quem sabe, eu transformo ele em livro.
quando eu estiver mais velha. Houveram muitas experiências marcantes que eu tive com Deus no quesito da providência, no quesito de desconto que eu ganhei para dar continuidade aos estudos, porque realmente na época a questão de me deslocar, a questão do dinheiro, porque eu me alimentava por lá, eu saía daqui de casa sem jantar, sem lanchar, sem nada, normal, é a rota de múltiplos adolescentes e jovens da minha cidade. E houveram outras questões que fizeram a gente achar que talvez eu não conseguisse dar continuidade naquele momento por questões financeiras, e Deus providenciou um desconto que ninguém estava esperando, que ninguém pediu, por sinal, e Deus concedeu na mensalidade. Eu não tive crises de fé, mas eu tive distanciamento de Deus por culpa minha, e foi o curso de teologia que jogou luz nesses pecados, que me trouxe de volta. E houveram muitas experiências marcantes, principalmente em grego. Eu acho que ter tido contato com a linguagem original, o meio de professores tão capacitados, me fez perceber que Deus, ele realmente é o autor de tudo. Você não encontra erros nos textos em grego, não existe sobra de dúvida para tantas coisas que a gente se pergunta. O grego explica de certas formas, sabe? Tipo assim, ele clarifica alguns versículos que eu não entendia, e eu vi muito Deus nisso. Versículos que eu me perguntei a vida toda o que realmente significava, como por exemplo, guarda o teu coração. Eu sempre ficava me perguntando se era realmente o que eu achava que era, e no final não era, tinha um sentido completamente além do que eu imaginava. E Deus se fez muito presente por meio das amizades, por meio do cuidado dos professores, por meio das próprias cadeiras. Principalmente as cadeiras foram justamente o portal ao qual Deus falou muito comigo. Foi um tempo maravilhoso e eu faria tudo de novo. Na verdade, se eu pudesse, eu entraria na faculdade de teologia de novo, porque eu amava passar minhas noites discutindo teologia. Rebeca, houveram momentos em que você pensou em desistir? Não, mas houveram momentos em que eu pensava no que eu trabalharia no futuro. Rebeca, no que você pode trabalhar? Eu posso trabalhar como conselheira, eu posso trabalhar como professora, eu posso trabalhar como capelã. Só que tudo isso é muito difícil em um Brasil em que não existe o mesmo número de faculdades de teologia quanto existem das faculdades convencionais. E é por isso que no meu último ano eu decidi fazer letras, não por não achar que Deus não abriria caminho, mas por saber que o Brasil por si só é uma realidade difícil para quem deseja viver de teologia. Eu diria que é impossível, mas eu já me matriculei sabendo disso muito bem. Afinal, meu pai é pastor, é formado em teologia, e eu sou muito ciente das dificuldades que ele enfrentou ao longo do caminho. Então, isso é algo que é um fato. Dicas para quem quer estudar teologia. Bom, eu trouxe algumas recomendações que eu mesma segui quando eu era aluna. E a primeira delas é: aprenda a respeitar as opiniões diferentes de você. Não é porque a pessoa discorda de você que ela é herética. A faculdade de teologia sempre foi um lugar onde nós, meus amigos, nossa turma, a gente discutia muita teologia. E existiam opiniões dos mais diversos tipos que você possa imaginar. E não é porque existia essa discussão, que existia ali alguém que era herético, que precisava ser convertido. Às vezes a pessoa só pensa diferente de você. Você tem que ter muito cuidado para entender que não é porque ela tem doutrinas diferentes das suas que ela mereça ser consertada. Uma coisa é você ter motivos para acreditar no que você acredita, mas é diferente você ser amigo com essa intenção de sempre converter as pessoas ao seu pensamento. Porque muitas das vezes o pensamento do outro não está errado, ele só é diferente do seu. E isso é algo que você deve separar. Rebeca, me dá um exemplo? Por que eu olharia o pedobatismo como um pecado? É só um jeito diferente de acreditar no batismo e na aliança. Sim, talvez eu tentaria mostrar meu ponto de vista e por que eu acredito no que eu acredito, mas você nunca me verá alongando discussão com um presbiteriano, tentando mostrar porque ele está errado, porque ele está quebrado, porque ele precisa de conserto. Ele não está quebrado, ele não precisa de conserto. Assim como eu, que sou do credobatismo, não preciso de conserto. É o jeito que eu acredito. Claro, é diferente de nós acreditarmos em coisas que a Bíblia não pede para que a gente acredite. Uma outra coisa é você detectar que a pessoa está sendo realmente uma herege, mas não é o caso. Não é o sentido de tudo aquilo que a gente está conversando agora. Então tem cuidado, tá? Não é porque você está estudando teologia
inclusive que você sabe de tudo. Esse é o meu segundo conselho. Eu via, às vezes, não exatamente na minha turma, mas eu sempre vi alguns estudantes de teologia meio soberbos, assim, como se eles já tivessem a resposta. Não o professor que tem 20 anos de ministério, mas você, que está há 6 meses cursando teologia. Eu acho que o segundo conselho que eu devo dar para você é que você não sabe de nada. E até as certezas que você tem vão ser abertas, vão ser destrinchadas, vão ser aprofundadas. Porque, por mais que a gente tenha nossas certezas, por mais que a gente seja dotada aí de certas convicções, elas são muito mutáveis dentro do curso de teologia. Porque sempre novas discussões vão sendo acrescentadas, vão enriquecendo aquilo que a gente acha que sabe, e de repente, ou você mudou de opinião, ou sua opinião cresceu. Você nunca vai permanecer o mesmo no curso de teologia. Então você precisa ter uma postura muito humilde. Humilde com relação aos seus amigos, humilde com relação aos seus professores. Dica 3. Leia bastante. Lógico, preserve seu relacionamento com o Senhor acima de tudo, leia a Bíblia acima de tudo. Mas teologia, a faculdade de teologia, é o momento que os professores vão mandar muitas leituras complementares. E detalhe, você não vai conseguir ler depois. É naquele momento. Eu digo isso porque existem livros que me foram passados na época que eu simplesmente não consegui ler porque eu não queria. E eu só dizia assim, mais pra frente. Nunca aconteceu esse mais pra frente e muitas vezes você acaba fazendo a mesma coisa. Você adia certas leituras achando que vai haver um melhor momento. Mas o melhor momento é na faculdade. Depois você vai ver que a vida vai ficar muito corrida. Às vezes você vai fazer um curso complementar, às vezes você vai direto pro ministério e você não vai ter mais o mesmo tempo. Então realmente siga ao pé da letra o que o professor tá pedindo. Ele pediu uma atividade, faça a atividade. Existem atividades que eu fiz 5 anos atrás. Eu me lembro até hoje. Porque eu fiz ao pé da letra. Sabe aquele aluno novato que faz tudo que o professor pede? Seja esse aluno novato, você não vai se arrepender. Porque existem atividades, existem trabalhos, existem leituras que eu fiz em 2019, no meu ano inaugural, que eu me lembro até hoje. Meu conselho final é que Deus proverá. Teologia não é o curso que mais dá dinheiro e você não pode entrar pensando nisso porque você vai se decepcionar. Mas o Deus que chama é o Deus que provê. E eu tenho visto isso desde que eu me formei, que foi em 2021, recebi meu diploma, foi muita emoção realmente ter tido a chance de cursar e de concluir, porque nem todo mundo que começa termina, e eu vi a misericórdia de Deus em todos os momentos. Se Deus está te chamando para fazer teologia e você já tem tido muitos e muitos respaldos para acreditar nisso, que esse vídeo possa te abençoar e te incentivar, reforçando mais uma vez que o Deus que vocaciona é aquele que sustenta, é aquele que provê, é aquele que realmente nos abençoa para continuarmos nessa caminhada que nem sempre é valorizada aos olhos humanos, mas que terão frutos eternos no céu. Que você continue sendo bênção de Deus onde você está. Fico por aqui. Até o próximo corte. Que a verdade continue afiando o teu viver.